Ora, bem-vindos a mais um webinar em torno da teoria do caos, e da modulação evolucionária. Este é o terceiro webinar neste da série. Na descrição do vídeo são colocadas as playlists onde os webinars estão a ser disponibilizados, incluindo a playlist principal sobre teoria do caos. E vamos então retomar no ponto onde ficámos no webinar anterior, em que estávamos a trabalhar um exemplo de aplicação do modelo, neste caso do modelo de crescimento logístico, crescimento com limites, em que temos crescimento económico, ou neste caso o crescimento dos cash flows, mas com limites ao crescimento, e nesses modelos em que existem limites ao crescimento, entra em jogo, em termos de modulação, a dinâmica logística, que em tempo discreto corresponde ao chamado mapa logístico. Portanto, todos estes conceitos foram introduzidos, inclusive o conceito de mapa dinâmico, foram introduzidos nos webinars anteriores. Portanto, hoje, neste novo webinar, estamos a trabalhar em sequência com os webinars anteriores, sendo colocada sempre a ligação para o webinar anterior na descrição do vídeo. Portanto, temos então um exemplo de escola de voo, e recapitulando alguns pontos, pretende-se modelar os cash flows das atividades operacionais de uma escola de voo, desde a fase de lançamento do negócio até à maturidade. Vimos que quando existem limites ao crescimento, nós podemos trabalhar com um modelo de crescimento logístico. E basicamente a ideia central é que temos uma taxa de crescimento R, neste caso os cash flows do período anterior, portanto estamos a avaliar os cash flows em tempo discreto. Temos os cash flows no momento T-1 e os cash flows no momento seguinte. A ligação entre os cash flows no momento T e os cash flows no momento T-1 é igual a uma taxa de crescimento, vezes os cash flows no momento anterior, menos essa mesma taxa de crescimento vezes os cash flows no momento anterior elevado ao quadrado, a dividir por kappa, em que kappa neste caso corresponde aos cash flows máximos atingíveis. Portanto, este modelo vem do crescimento populacional, em que o K é a capacidade de carga do ecossistema. Nós analisámos toda esta dimensão no webinar anterior. Basicamente, se nós tivermos o limite com K a tender para mais infinito, aquilo que acontece é que este modelo se transforma vai tender para aquilo que é o mapa linear, que conduz que nós analisámos no primeiro webinar em torno da modulação evolucionária, da dinâmica não linear e teoria do caos, e vimos que esse mapa conseguia produzir crescimento exponencial. Ora, o crescimento exponencial continua a crescer sem limites ao crescimento. Quando existem limites ao crescimento, o crescimento exponencial não pode continuar indefinidamente, dado que os recursos são limitados. Por exemplo, neste caso temos um mercado potencial limitado e os cash flows não podem crescer sempre exponencialmente. Vai haver um momento em que vai haver um efeito que abranda esse crescimento. É este efeito de feedback negativo que está aqui presente, RC de T-1 ao quadrado sobre K. Portanto, temos aqui um efeito de feedback positivo, com R vezes C de T-1, e um efeito de feedback negativo, em que os cash flows no momento anterior contribuem positivamente para o crescimento dos cash flows no momento seguinte, portanto, em termos de dinâmica de crescimento de mercado, mas também temos aqui um efeito de feedback negativo, que corresponde aos limites ao crescimento. Ora, se trabalharmos isto são os cash flows das atividades operacionais da empresa, se dividirmos ambos os lados da equação pelos cash flows máximos atingíveis, nós ficamos com a proporção do valor dos cash flows máximos atingíveis que a empresa obtém no momento T. Ora, dividindo ambos os lados dessa equação por K, obtemos então a equação dinâmica, mas com X de T, essa proporção dos cash flows máximos atingíveis que a empresa obtém no momento T. Situa-se, a variável dinâmica passa-se a situar entre 0 e 1, em que 1 corresponderia ao caso em que a empresa atingiria esses cash flows máximos, portanto os cash flows de K, e 0 aí correspondem a cash flows das atividades operacionais a 0%, portanto corresponderia neste caso a um cash flow das atividades operacionais nulo. E temos esta dinâmica, a dinâmica situa-se entre 0 e 1,
no seio deste mapa. Portanto, é um mapa que tem um crescimento, uma flutuação num intervalo limitado. Esse intervalo situa-se entre 0 e 1, considerando então esta proporção. E temos aqui um exemplo da órbita do mapa que tendia para um ponto fixo. Analisámos na sessão anterior, fizemos a análise dos pontos fixos e também introduzimos as questões relacionadas com a análise de estabilidade. Iremos depois, mais adiante, voltar a retomar essa dimensão. Agora, a questão que se coloca é que tipo de dinâmicas é que este mapa pode gerar. E vamos simular, que foi o ponto onde ficámos na sessão anterior, no webinar anterior, portanto, era a simulação numérica do mapa logístico. E vamos fazer isso em Excel, guardando um ficheiro em Excel chamado mapa logístico, e vamos simular o mapa com os diferentes valores para este parâmetro. Portanto, este tipo de sistemas pode ser simulado em folhas de cálculo, pode ser simulado em software próprio, inclusive podemos programar em linguagens de programação, como a linguagem Python, podemos programar este tipo de sistemas. O Excel permite-nos já é suficientemente robusto para simular este tipo de sistemas, portanto, neste caso de mapas não lineares. Vamos então fazer a simulação do mapa logístico em Excel. Portanto, e vamos passar então para o Excel. Vamos guardar o ficheiro em mapa logístico, vai ser guardado no ambiente ou nos documentos, pode ser nos documentos, e vamos chamar mapa logístico. Podemos chamar escola de voo também, porque estávamos a modelar a escola de voo. Ora bem, vamos então trabalhar com, para já podemos definir o valor de capa, ou podemos trabalhar simplesmente e podemos trabalhar com a simulação dos cash flows ou trabalhar somente com a proporção. Vamos trabalhar com a proporção, o valor da taxa de crescimento, e vamos pôr a taxa de crescimento em primeiro lugar no valor 1.5. Ora, este é o meu parâmetro dinâmico. Vamos pôr uma outra cor, portanto, por exemplo, aqui podemos pôr azul. É o nosso parâmetro, é um parâmetro dinâmico. Ok, vamos fazer aqui zoom. E temos aqui a nossa proporção dos cash flows máximos. Ok, portanto, tínhamos aqui a nossa proporção dos cash flows máximos, que é a nossa variável X, portanto, vamos deixar, podemos pôr o nome que quisermos aqui na coluna, eu vou pôr X, já sabemos que é a proporção dos cash flows máximos. Ok, vamos pôr a condição inicial em 0.1. Ou seja, tínhamos a empresa no momento inicial conseguia 10% dos cash flows máximos ao nível em termos de cash flows das atividades operacionais. Esta é a condição inicial. Ora, a condição inicial é também um valor de partida que está definido, portanto, e aqui temos o tempo, T. Ok. Já sabemos o tempo. E vamos simular para várias iterações, portanto, do mapa. E, portanto, cada passo do tempo corresponde a uma iteração, não é interação, é iteração. Iteração significa repetição. Portanto, há aqui o mapa é aplicado recorrentemente. E vamos continuar. 1, 2, por aqui adiante, até, por exemplo, vamos continuar até 100. 25, 35, 40, 70, 80, 90, 100. Ok, 100 iterações. Agora, o mapa, aquilo que nos diz, em termos de equação, dava-nos que nós tínhamos, era o valor, tínhamos R, portanto, o nosso parâmetro, a nossa taxa de crescimento, vezes o valor da variável dinâmica no momento anterior, vezes 1 menos o valor da variável dinâmica no momento anterior. Portanto, esta é a estrutura do mapa. Portanto, eu vou buscar à célula F3 o valor, é o valor da variável dinâmica no momento anterior. Agora, aquilo que é fixo é a taxa de crescimento, portanto, eu vou pôr aqui com dólar para fixar a taxa de crescimento, para fixar a célula. Ele vai buscar sempre aquele valor àquela célula. Então, o valor seguinte passa a ser, portanto, inicialmente tinha 10%, a empresa tinha 10% de
taxa ou 0,1 era a proporção dos cash flows máximos atingíveis que a empresa conseguiu no momento inicial. No momento 1 já passou para 0,135, no momento 2 já passa para 0,175163, sendo que é sempre obtido a partir do valor anterior, do parâmetro da taxa de crescimento, portanto, vezes o valor da variável no momento anterior, vezes 1 menos o valor da variável no momento anterior. Esta era a equação dinâmica para a proporção que nós tínhamos visto na nossa, nos diapositivos apresentados, inclusive, no início desta sessão. Ok, vamos continuar. Continuando, até 100. E aquilo que se observa, podemos colocar agora fazer aqui um diagrama de expressão, inserir gráficos, temos aqui um diagrama de expressão e temos os nossos pontinhos e ligados aqui com uma linha. Esta linha podia estar lá, podia não estar, portanto vamos pôr a linha que liga cada pontinho. Cada pontinho é uma observação de uma sucessão, daquilo que se chama uma sucessão cronológica. Aqui vamos chamar que é proporção dos cash flows máximos. No eixo, vamos colocar aqui nomes para os eixos. Títulos nos eixos. O eixo horizontal corresponde ao tempo, ou se quisermos T. E o eixo vertical é o meu X de T, ou a proporção, portanto, também lhe podia chamar proporção, que é por dado que o XT é a minha proporção dos cash flows máximos. Ora bem, aquilo que se observa é que até determinado, se formos ver os números, nós temos 0,1, passou para 0,135, 0,175, 0,216, ali 254, 284, 0,305, 0,318, 325, 33 aqui, continuando até que vai continuando a subir, até que de repente estabiliza. Portanto, aqui temos uma convergência para o nosso ponto fixo. É um equilíbrio evolucionário estável. Neste caso, estamos perante um equilíbrio evolucionário estável em que a proporção, a proporção sustentável que a empresa consegue obter é de 0,33, 33, 33, 33, 33. Se nós quiséssemos obter exatamente os cash flows, como é que nós faríamos? Tínhamos de considerar qual é que era o tamanho do mercado potencial e quais é que era o valor dos cash flows propriamente ditos. Portanto, dos cash flows máximos que a empresa poderia atingir. Vamos considerar aqui em milhares de euros, vamos considerar aqui 1 milhão de euros, por exemplo. Vamos considerar assim, 1000 milhares de euros. Se multiplicasse aqui por 1000, vamos pôr aqui um bocadinho mais, 10 mil, ou 100 mil aqui. A empresa, no primeiro momento, consegue 10 mil, portanto, considerando então o capa fixo, vezes a minha proporção, temos aqui 10 mil, que ela mudou, ora, ou foi ao contrário, fixei a outra célula. Temos a proporção a ser multiplicada pelo tamanho do mercado e, continuando por aí abaixo, vezes os cash flows máximos atingíveis, continuando por aqui abaixo, podemos obter então os nossos cash flows e vamos colocar o gráfico em termos desses cash flows das atividades. Não, eu vou manter este gráfico, a proporção dos cash flows máximos, e criar aqui um segundo gráfico em torno desta segunda, dos cash flows propriamente ditos, cash flows. Podemos colocar como gráfico diagrama de expressão ou simplesmente assim. Portanto, como uma sequência de pontos. Vai dar o mesmo, porque aqui o tempo está a ser expresso em termos, nos mesmos termos. Portanto. Não, mas vou pôr aqui o tempo porque há aqui um momento zero. Ok, então, escolher esta. E outgrade
os cash flows. Ok. Inserir diagrama de dispersão e cá temos. Eles coincidem, exceto na escala, porque se reparar, estes cronogramas coincidem, exceto na escala, porque aqui estamos a multiplicar pelo mercado, pelo valor capa dos cash flows máximos atingíveis, que neste caso dá 33.333 milhares de euros, ok? Portanto, e é este valor aqui que temos. Agora, o que é que acontece se nós pusermos isto, cash flows das atividades operacionais? O que é que acontece se passarmos para um parâmetro de 2.74? Ora, continuamos a ter, antes de 2.74, vamos pôr em 2.1 ou em 1.8. E vamos ver a convergência aqui para o ponto fixo, antes, em vez de 100 observações, um bocadinho menos, porque ele converge um pouco mais rápido para o ponto fixo, podemos ficar com 30, para se ver melhor exatamente a dinâmica logística, em que temos uma dinâmica exponencial inicial e depois vai abrandando até que atinge o ponto fixo. E o mesmo se passa ao nível dos cash flows que acompanham. Portanto, vamos pôr aqui a 30 observações. Ok, portanto temos esta situação em que sobem, os cash flows sobem exponencialmente até depois atingir a maturidade em que ficam estáveis. Ok, continuando. 1.8. Portanto, se nós tivéssemos 1.1, não, aqui tínhamos o nosso decaimento exponencial, 1.5 já a crescimento, o crescimento logístico até que atinge a maturidade. Portanto, se a taxa de crescimento não for suficientemente elevada, os cash flows caem para zero, portanto vão tender para zero. E esse fica depois como ponto fixo. Se a taxa de crescimento for suficientemente elevada, eles vão crescer até um valor fixo, portanto o equilíbrio evolucionário estável. Ora, ou seja, vão convergir para um ponto fixo. Funciona como um equilíbrio evolucionário estável neste jogo dinâmico. Ora bem, então, subindo um pouco mais, aquilo que acontece é que para 1.5 nós tínhamos a convergir para 33.331 milhares de euros, ok. Ou se quisermos para 0.33, 33, 33. Se subirmos um bocadinho mais, no caso da proporção, aquilo que se verifica é que sobe mais o valor que a empresa consegue em termos de cash flows das atividades operacionais é mais elevado. Neste caso temos 37.500. Subiu um pouco mais acima em termos de cash flows das atividades operacionais, portanto subindo a taxa de crescimento. Subindo ainda mais a taxa de crescimento, agora para 2.74, ocorre uma outra dinâmica. Neste caso nós temos ainda a convergência para um ponto fixo, que se vai situar em 63.503,6, portanto em termos de valor de cash flows, mas ele vai convergir para esse ponto fixo já não de um modo suave, mas de modo oscilatório. Portanto, vai convergir de modo oscilatório para o segundo ponto, para o ponto fixo, neste caso para o equilíbrio evolucionário estável, até atingir o ponto fixo em que aí já não há mais oscilações. Portanto, fica estável num valor dinâmico fixo. Agora, se aumentarmos ainda mais o parâmetro, obtemos um outro tipo de dinâmica. Eles sobem, mas começam a oscilar cada vez mais e depois vai situar-se numa dinâmica periódica. Portanto, já deixamos de ter uma convergência para um ponto fixo, mas passamos a ter uma dinâmica periódica, em que os cash flows estão a flutuar numa faixa entre dois valores. Portanto, aqui temos uma dinâmica periódica. Começamos a ter ciclo económico, em que os cash flows, se num período se situam num valor mais elevado, portanto tenho aqui, num dos períodos, obtenho um cash flow de
45.196, no período seguinte temos 84.215, depois volta a 45.196. Portanto, temos aqui um ciclo de período 2. De período 2 porquê? Porque é preciso dar 2 passos para regressar ao mesmo valor. Temos de dar 2 passos para regressar ao mesmo valor. Ok, aumentando ainda mais a nossa taxa de crescimento, por exemplo, para 3,52, temos outro tipo de dinâmica periódica. Neste caso, é uma dinâmica periódica de período. Vamos ver. 2, 3, 4. Portanto, temos de dar 4 passos para regressar ao mesmo valor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4 passos até regressar ao mesmo ponto. Podemos ver isso também no Excel. Se começarmos aqui, 82.330, passa para 51.207, desceu um bocadinho, depois vai subir para 87.000, depois desce para 37.000 e depois volta a 82.330. Portanto, demos 2, 3, 4, começando em 82.330 para regressar lá 2, 3, 4. 4 passos, um ciclo de período 4. Portanto, o sistema, neste caso, vai estabilizar, a dinâmica do mercado, a dinâmica dos cash flows para esta empresa vão estabilizar num ciclo de período 4. Agora, aumentando o parâmetro ainda mais, obtemos um padrão que não é cíclico. E aqui temos o chamado caos. Neste caso, a dinâmica segue, há momentos em que sobem muito os cash flows, depois descem, depois ficam já muito próximos de zero, depois voltam a subir, portanto, temos aqui uma dinâmica irregular, portanto, não se estabilizou em nenhum ciclo, não estabilizou em nenhum valor fixo, não há nenhuma dinâmica periódica aqui, portanto, temos uma dinâmica aperiódica. Não é uma dinâmica quase periódica, dentro das dinâmicas aperiódicas podemos ter uma dinâmica quase periódica, não é o caso, temos uma dinâmica aperiódica, ela encontra-se limitada, portanto a variável dinâmica que está a guiar isto é a proporção, e nesta proporção ela situa-se sempre entre 0 e 1, portanto está a flutuar, os cash flows estão a flutuar entre 0 e 100.000, e, portanto, aqui a questão que se coloca é que nós temos uma dinâmica aperiódica, limitada, com um padrão irregular, portanto, semelhante a um padrão aleatório. Nesse sentido, poderíamos falar de uma aleatoriedade dinâmica num sistema determinista. E há um outro pormenor, tem dependência sensível das condições iniciais. Vamos ver essa dependência sensível das condições iniciais a funcionar aqui, ou o chamado efeito borboleta. Se nós começarmos no mesmo ponto, mas com um desvio de 0,0001, ok? É um desvio muito, muito pequeno. Vamos considerar primeiro o parâmetro para o caso em que não existe caos, em que tende para um ponto fixo. E vamos utilizar exatamente a mesma equação dinâmica, ok, portanto, aquilo que acontece é que, e vamos ver x igual a, para não aumentar muito aqui as representações gráficas, vamos apagar estes gráficos, agora basta esta variável da proporção, temos um modelo com x0 com a condição inicial igual a 0,1 e aqui a condição inicial igual a 0,10001. É um desvio muito pequeno. Portanto, e se virmos aqui os dois gráficos, vamos pôr os dois gráficos como gráficos de dispersão, aquilo que se observa é que eles estão os dois lá representados, mas eles coincidem. Portanto, não, na verdade, há um desvio, se reparar o desvio em valores absolutos, ABS, vamos considerar o desvio em valores absolutos, este menos este, tanto faz, portanto, mas vamos fazer assim, em valor absoluto. O desvio tende para 0. Portanto, ele é muito pequeno, é menos 5, portanto, em notação científica,
e ele vai descendo, descendo, descendo até que fica igual a zero. Portanto, convergem para o mesmo resultado. Para, por exemplo, 3.4, também convergiam, o desvio também se torna praticamente nulo, portanto, mas eles diferem por muito pouco, mas isto são erros de aproximação, porque eles convergem para o mesmo ciclo. Neste caso, os ciclos são estáveis para este tipo o ciclo é o atrator dinâmico neste caso. Agora, para 4, o atrator dinâmico é caótico. E aquilo que acontece é que, inicialmente, as duas condições iniciais se vão acompanhando, mas ao fim de algumas iterações vai haver divergência. E aquilo que era a previsão, aquilo que era o resultado num dos casos vai ser completamente diferente no outro. Portanto, um desvio extremamente pequeno nas condições iniciais vai ser amplificado ao longo do tempo e gerar uma dinâmica e outra trajetória completamente diferente. A dinâmica é a mesma caótica, é caracterizada pelo mesmo atrator caótico, no entanto, a órbita é completamente distinta. Em termos estatísticos, tem uma mesma estrutura, até este corresponde àquilo que se chama um caos ergódico, que tem e por causa ergódica entende-se um caos que tem uma invariante em termos estatísticos, portanto há uma distribuição estatística que vai caracterizar a dinâmica do sistema, e essa é estável. No entanto, as órbitas, a descrição individual em termos de órbitas é dinamicamente instável em relação a pequenos desvios. O mais pequeno desvio vai ser amplificado com o tempo e gerar uma trajetória completamente distinta. Isto é aquilo que se chamou o efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta é amplificado e depois provoca um furacão do outro lado, portanto, do mundo. Era essa imagem metafórica, portanto, mas a ideia central é que um pequeno desvio é amplificado ao longo do tempo e vai provocar toda uma trajetória completamente distinta. Agora, uma das questões que se coloca é que, devido a pequenas diferenças ao nível dos sistemas de aproximação numérica, porque estamos a simular isto num computador, e há um número finito de casas decimais para arredondar. Se simularmos isto em diferentes softwares com diferentes precisões numéricas, nós vamos obter trajetórias completamente distintas, o que significa que simular, por exemplo, em Excel, que é onde estamos a simular este sistema, a começar da mesma condição, exatamente das mesmas condições iniciais, e simularmos no outro software, começando exatamente com as mesmas condições iniciais, obtemos uma dinâmica, ao fim de alguns passos, a simulação vai ser completamente distinta. Isso tem implicações profundas, porque se considerar que a dinâmica de um sistema é caótica, e nós conhecermos, se conhecer as equações dinâmicas para esse sistema, nós não vamos conseguir prever o comportamento desse sistema. Porquê? Porque a nossa simulação, a simulação utilizada por diferentes investigadores em diferentes softwares, com diferentes aproximações em termos de casas decimais, vai conduzir a uma dinâmica completamente, a uma trajetória diferente ao fim de alguns passos. E a previsão, e por seu turno, quer dizer, as simulações vão ser diferentes e entre si, devido a diferentes números, diferentes valores em termos de casas decimais ao nível de aproximação numérica, ao nível de arredondamento, e por seu turno em relação ao próprio sistema. Portanto, a dinâmica do sistema vai seguir uma trajetória distinta das trajetórias obtidas por diferentes investigadores que estão a tentar prever o comportamento do sistema. Portanto, não se consegue prever o comportamento do sistema em termos de trajetória individual. No entanto, não há aqui nenhum termo de erro aleatório, portanto, não há aqui nenhum choque aleatório associado a este sistema. Ele gera endogenamente esta dinâmica aperiódica, irregular, que tem uma sequência semelhante a uma sequência aleatória. Essa aleatoriedade está ligada a na verdade, tem uma raiz computacional que pode ser e que é conhecida, e mais adiante em webinars futuros vamos explorar essa dimensão,
portanto, que é a dimensão computacional do caos, em que, na verdade, está ligada também àquilo que se chama uma incompressibilidade algorítmica e a números e esses números incompressíveis, algoritmicamente incompressíveis, correspondem depois a um conceito de aleatoriedade no seio da própria ciência da computação, e o caos está ligado a essa dimensão também do lado da ciência da computação e à chamada complexidade algorítmica, e a um outro tipo de aleatoriedade que surge no seio da ciência da computação, mas que também surge aqui na dinâmica dos sistemas. Mas isso é uma outra dimensão que tem que ver com a dimensão computacional do caos. Mas, portanto, o caos, chamou-se caos a esta dinâmica. Na verdade, os nomes iniciais era dinâmica estocástica, dinâmica estocástica, que é sinónimo de aleatório, mas na verdade o estocástico corresponde a uma dinâmica em que nós identificamos padrões de ordem relacionados ao nível estatístico, e então temos aquilo que se chamam os modelos estocásticos, são modelos de processos estocásticos ou processos aleatórios, mas em que nós temos alguma forma de descrever do ponto de vista estatístico, e existem padrões de ordem que podem ser capturados ao nível estatístico. Houve alguma, ao nível da definição do caos, uma das definições é a dinâmica estocástica num sistema determinista. Portanto, ao nível económico, isso significa que o sistema económico pode gerar crises, pode gerar padrões de aleatoriedade endogenamente, mesmo sem nenhum choque aleatório exógeno, portanto, não é um ruído externo, mesmo sem ruído externo, o sistema pode endogenamente gerar um padrão aleatório, e nós temos este nome, dinâmica estocástica no sistema determinista, era um dos nomes que era utilizado para a questão para definir o caos. Agora, o nome caos foi introduzido precisamente no modelo de mapa logístico, quando num artigo em que se descobriu este comportamento no mapa logístico, que é o que nós estamos aqui a simular, ao nível da questão da modelação de populações biológicas, e na investigação desse mapa identificou-se este tipo de dinâmica, chamou-se-lhe caos. O nome pegou, o nome soa bem, e é catchy, e entrou na cultura popular. A teoria do caos tornou-se muito famosa, surge fortissimamente na cultura popular. Por exemplo, temos no Parque Jurássico o matemático da teoria do caos, o Ian Malcolm, que é um dos personagens, quer nos livros, quer nos filmes representado pelo Jeff Goldblum. Agora acabou de sair um novo filme do Parque Jurássico em que volta a entrar esse personagem, entrou logo no primeiro e no segundo. Temos também o filme da ação do Jason Statham, em que pegam também na teoria do caos. Portanto, a teoria do caos entrou na cultura popular em força, e também na gestão, na economia. Foi uma revolução ao nível da gestão da economia, na modelação do ciclo económico, em sistemas sociais, e está fortissimamente ligada depois ao desenvolvimento da área da investigação no seio da complexidade e das ciências da complexidade, e temos aqui então a teoria do caos também envolvida. Portanto, temos então caos. Como definir então caos? Podemos definir de diferentes formas, mas existe uma definição mais ou menos consensual, para além daquela da dinâmica estocástica num sistema determinístico. Existe uma definição que nos dá uma perspectiva técnica acerca das condições necessárias para ocorrer caos. É uma dinâmica aperiódica, ou seja, não se repete. Dentro das dinâmicas aperiódicas, nós vimos, por exemplo, a de crescimento exponencial, é uma dinâmica aperiódica, não se repete, ele vai continuando a crescer. No entanto, o caos distingue-se desse tipo de dinâmicas aperiódicas no sentido em que ela é limitada. Agora, sendo limitada, podia ser quase periódica, ou seja, aproximar-se de um ciclo. Mas não é o caso. Portanto, é uma dinâmica aperiódica limitada,
determinística, mas com dependência sensível das condições iniciais. Ora, essa dependência sensível das condições iniciais faz com que órbitas que se aproximam muito vão divergir exponencialmente. Portanto, é uma divergência exponencial em relação a essas órbitas que se aproximam muito. No entanto, como ela é limitada, ela vai ser, vai estar confinada no intervalo de valores. Ora, estando confinada no intervalo de valores, isso é uma explicação para a base do caos, para o mecanismo que gera este, ou a dinâmica que gera esta sequência semelhante a uma sequência aleatória. Ora, considerando, por exemplo, então o caos, podemos pensar assim, na estrutura de, estamos a falar de quando identificamos dinâmicas aleatórias cuja base, a origem é numa dinâmica de caos determinista. Aquilo que acontece é que, na verdade, é um padrão de ordem mais complexo no seio de um sistema determinístico. E a questão que se coloca aqui é que, por exemplo, como é que nós podemos olhar para o caos? Ele vai aproximando-se, o facto dela ser limitada faz com que as órbitas se aproximem, ou seja, cria um padrão de recorrência. O facto de haver a dependência sensível das condições iniciais produz essa divergência e elas rapidamente divergem. Ora, o caos pode ser olhado em termos de uma aproximação de ciclos, principalmente se houver um conjunto de órbitas cíclicas que é denso naquilo que é o chamado espaço de fases do sistema, ou seja, o espaço geométrico gerado pelas variáveis dinâmicas, e do ponto de vista topológico, o caos pode ser pensado nestes termos, em termos de uma ligação com ciclos, ou seja, se nós tivermos ciclos de diferentes ordens, e tiver o caos tem um esqueleto que se aproxima, um esqueleto cíclico que está lá presente. Ele vai se aproximando de diferentes ciclos e vai seguindo uma órbita que está ali quase muito próxima do ciclo, mas depois vai divergir. Divergindo, vai saltar para próximo de um novo ciclo e vai retraçar um outro ciclo, mas depois vai divergir. E então ele vai saltando entre diferentes órbitas quase cíclicas, mas que depois divergem. E então, ao divergir, vai gerar este padrão aleatório. Portanto, em que nós não conseguimos discernir ali, não há um padrão que se repita e não conseguimos discernir um comportamento também quase periódico. Nas dinâmicas quase periódicas existe uma aproximação, portanto, a uma dinâmica periódica. No caos não, fica completamente, fica este padrão que parece um padrão aleatório, mas na verdade pode ser pensado em termos de uma estrutura de recorrências em que existem diferentes ciclos que vão influenciando ali a dinâmica, mas a dinâmica nunca consegue ficar muito próxima do ciclo durante muito tempo porque vai divergir exponencialmente. Essa divergência exponencial é a nossa chamada dependência sensível das condições iniciais. Portanto, diverge exponencialmente, mas ao mesmo tempo tem de estar confinado ali numa região finita do espaço de fases. Ora, isto explica o caos do ponto de vista topológico e até existem aplicações, existem exemplos de dinâmicas básicas que geram caos, por exemplo, a dinâmica do padeiro em que estica, dobra e gera então determinado tipo de atratores dinâmicos no espaço de fases. Portanto, isto no chamado caos dissipativo que gera esse tipo de atratores dinâmicos. Existe outro tipo de caos que também é gerado, exemplos em termos de caos, que é gerado em sistemas em que conserva a energia. Esse é o chamado caos hamiltoniano, que nós não vamos considerar nestes webinars por já, portanto, estes webinars estão centrados, por enquanto, na teoria do caos dissipativa, portanto, em que gera depois um atrator dinâmico e vamos ver exemplos dos chamados atratores estranhos, que são atratores dinâmicos gerados pelo caos que têm uma estrutura fractal, mas isso fica mais adiante, portanto vamos centrar-nos mais nessa dimensão. Depois haverão webinars em torno do caos hamiltoniano, no entanto isso será mais adiante e isso é em torno de aplicações no âmbito da física principalmente, em que surgem, por exemplo, em termos de determinado tipo de sistemas. Agora, no caso da física, nós, em tempo contínuo, nós teríamos de ter 3 graus de liberdade para gerar caos. Neste caso, em tempo discreto, basta uma variável dinâmica,
portanto, aqui graus de liberdade, como já dissemos nos webinars anteriores, corresponde ao número de variáveis dinâmicas que nós temos, neste caso nós temos uma única variável dinâmica, portanto um único grau de liberdade. Duas variáveis dinâmicas temos 2 graus de liberdade, e então temos um espaço de fases bidimensional. 3 variáveis dinâmicas temos um espaço de fases quadridimensional, portanto, tridimensional. 4 variáveis dinâmicas quadridimensional e por aí adiante. Portanto, agora, o caos pode ser gerado com muito poucas variáveis dinâmicas, portanto, e essa foi outra dimensão, é que a ideia era que só com muitas variáveis dinâmicas é que nós poderíamos ter um comportamento aleatório ou próximo do aleatório, portanto seria um comportamento de muitos números, neste caso de muitos graus de liberdade. Não é assim, um sistema com poucos graus de liberdade pode gerar dinâmicas complexas, e isso foi uma descoberta importante para as ciências da complexidade, é que sistemas com poucos graus de liberdade podem gerar padrões complexos. Agora, podemos ter caos em sistemas com muitos graus de liberdade, podemos, e temos as redes de osciladores caóticos acoplados, de sistemas caóticos acoplados, que é um outro nível no seio da teoria do caos, em que, por exemplo, em sistemas económicos com muitas empresas em competição, podemos ter, ou em modelação de mercados financeiros artificiais com muitos ativos a serem comprados e vendidos, podemos ter modelos que entram com a teoria do caos e que modelam inclusive a turbulência financeira. No entanto, neste caso estamos a lidar com caos acoplado, por exemplo, redes neurais artificiais, também podemos ter modelos de redes neurais artificiais com caos, em que temos o caos em rede, e esse caos em rede temos muitos graus de liberdade e osciladores caóticos, portanto, e aí gera uma dinâmica com dinâmicas complexas, com sincronização, com mudança súbita no comportamento do sistema e padrões de ordem mais complexos ainda do que num sistema mais elementar em termos com poucos graus de liberdade. Mas continuamos a ter caos também em sistemas em rede, portanto isso fica aqui a ideia. Ora, se nós olharmos para o mapa logístico, nós vimos que havia diferentes dinâmicas. Essas dinâmicas podem ser representadas num diagrama de bifurcações. Um dos erros que se costuma, que principalmente costuma surgir bastante em aula quando se apresenta os diagramas de bifurcações, é que os alunos pensam que o diagrama de bifurcações é um cronograma, ou seja, que na horizontal temos o tempo e na vertical temos uma variável dinâmica, e que isto é a dinâmica do sistema ao longo do tempo. Em termos de, olhando da esquerda para a direita, vamos ver a dinâmica do sistema ao longo do tempo. Não é assim. Portanto, o diagrama de bifurcações tem um parâmetro dinâmico, neste caso é o diagrama de bifurcações do mapa logístico. O parâmetro dinâmico está na horizontal e na vertical nós temos a nossa variável dinâmica, xt. Portanto, e o parâmetro está na horizontal. Então o que é que acontece? Neste diagrama de bifurcações, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, para uma taxa de crescimento entre 0 e 1, o sistema vai convergir para um ponto fixo. Ora, por exemplo, neste caso, para diferentes valores do parâmetro, nós temos qual é que é a dinâmica assintótica. Portanto, se tendo para o ponto fixo, aquilo que acontece é que ele vai-me pôr isto num ponto só. Se ele vai oscilar entre dois valores, por exemplo, em que temos aqui a dinâmica cíclica, ele está então para um determinado valor do parâmetro, por exemplo, para 3.52, mais ou menos aqui, para 3.52, poderia, não, para, deixem-me ver, portanto, o caso da dinâmica cíclica 3.4, se não estou em erro, que era, exatamente, 3.4 tínhamos uma dinâmica periódica, um ciclo de período 2. Ok, então vamos voltar aqui ao nosso diagrama de expressões, de dispersão. Portanto, por exemplo, aproximadamente para 3.4, estaríamos aqui, teríamos dois ramos. Portanto, dinâmica periódica, ela está a flutuar entre dois valores. Ora, se é entre dois valores, está aqui o parâmetro R, que está a flutuar entre dois valores. Portanto, essa flutuação entre dois valores são postos aqui esses dois valores. O que é que acontece no caos? No caos ele vai flutuar entre todos os valores possíveis, por exemplo, para 4, para R igual a 4, ele vai flutuar entre todos os valores possíveis entre 0 e 1.
excluindo 0 e excluindo 1. Portanto, é 0 e 1, intervalo aberto. Mas vai preencher todo esse intervalo entre 0 e 1, mas intervalo aberto. Ora, isso aqui temos o caos. Portanto, não temos isto ao longo do tempo. Ao longo do tempo está na vertical. E ao longo do tempo ele está a saltar entre dois valores, temos aqui os dois ramos. Portanto, então como é que lemos um diagrama de bifurcações? Para já ele tende para um ponto fixo entre 0 e 1, está a tender para um ponto fixo, neste caso que é de 0. Depois, a partir de 1, o 0 torna-se instável, esse ponto fixo tornou-se instável e ele vai tender para outro ponto fixo que cresce com o valor do parâmetro. Quanto maior o valor do meu parâmetro, maior é o valor do ponto fixo. Ou seja, do ponto fixo que está a atrair a dinâmica do sistema. Ou seja, maior é o valor dos cash flows para onde ele converge. E atingindo esse ponto fixo, ele fica para sempre lá. Ora bem, agora, para valores de parâmetro mais elevados ainda, vamos passar de uma órbita de ponto fixo, ficam todos os pontos fixos instáveis e passamos para uma órbita periódica, que neste caso vai flutuar entre dois valores. Ora, o que é que isto nos está a dizer aqui? É que se nós iniciarmos o parâmetro para valores maiores, esse ciclo vai oscilar entre dois valores cada vez mais afastados. Daí que esta bifurcação, este garfo, ou se quiserem, portanto, estes dois ramos ficam cada vez mais afastados, significa que ele está, se eu inicio isto com um parâmetro fixo com um valor mais elevado, ele vai flutuar, o ciclo vai flutuar entre dois valores bastante mais afastados entre si, do que se eu tenho um valor mais próximo, neste caso, de 3. Portanto, aqui mais próximo de 3, ele está a flutuar entre dois valores, mas os valores entre os quais flutua são, a diferença entre esses dois valores é mais pequena do que aqui. Claro que temos aqui, então, vai haver um momento em que este ciclo de período 2 se vai tornar instável. Ou seja, vai haver um valor do parâmetro, não é um momento, mas um valor do parâmetro, a partir do qual, se nós definirmos se a taxa de crescimento se situar acima desse valor, o ciclo passa de período 2 para que período? Vamos contar 1, 2, 3, 4. Portanto, há aqui 1, 2, 3, 4 ramos. 4 ramos, um ciclo de período 4. Para valores ainda maiores do parâmetro, passamos para um ciclo de período 8. Portanto, e assim sucessivamente, ou seja, até atingirmos o caos. Portanto, isto é o chamado caminho para o caos por bifurcações com duplicação de período. Period Doubling Bifurcation Route to Chaos. Agora, quando temos aqui várias regiões de caos interrompidas aqui por umas zonas que parecem um bocadinho a branco, ora, isso são as chamadas janelas periódicas. Ou seja, no caos, vou agora, portanto, maximizar aqui Ok, temos aqui um detalhe do nosso diagrama de bifurcações, de 3.5 até 4, e vemos melhor aqui no diagrama de bifurcações as janelas periódicas. Portanto, para 3.5 nós temos 4 ramos, e temos uma dinâmica de período 4. Depois, para valores aqui um bocadinho acima, vai haver uma bifurcação em que passa, se eu tenho a taxa de crescimento, portanto, uma taxa de crescimento de 3.5, R igual a 3.5, ia convergir para um ciclo de período 4. E nós vimos o ciclo de período 4, por exemplo, para 3.52, que está mais ou menos aqui, 3.52, tínhamos um ciclo de período 4. Foi aquilo que vimos na simulação em Excel. Ele vai flutuar entre 4 valores. Agora, para valores mais superiores, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos o ciclo de período 8, até que depois atinge o caos. Agora, temos aqui depois diferentes janelas periódicas de diferentes dimensões. Estas zonas aqui a branco são janelas em que ele volta a ter uma dinâmica periódica. Temos aqui uma dinâmica de caos e depois ela é interrompida. Por exemplo, aqui, nesta janela periódica, nós temos aqui caos. Estas zonas preenchidas de pontos são zonas de caos para o parâmetro. Se o parâmetro, no entanto, se a taxa de crescimento sobe um bocadinho mais, deixa de haver caos e passamos a ter aqui uma janela periódica. Chama-se janela periódica porque ela é como que uma janela entre duas faixas de caos. É uma janela entre duas faixas de caos.
E nesta janela periódica encontramos desde logo um ciclo de 1, 2, 3 ramos, um ciclo de período 3 ali. O nome do artigo que introduziu o termo caos associado a esta dinâmica foi tinha por título período 3 implica caos, ou seja, sistemas que têm um ciclo de período 3 podem ser demonstrados como tendo depois um comportamento de uma dinâmica caótica. Em termos de mapas, portanto, estamos a falar dos mapas não lineares, ou seja, modulação dinâmica em tempo discreto. Temos um zoom naquela janela periódica com o ciclo de período 3 e vemos aqui nitidamente o ciclo de período 3. 1, 2, 3, ciclo de período 3. Ok, portanto, isto é o diagrama de bifurcações, então nós identificamos uma janela periódica como temos aqui uma região de caos, outra região de caos e aqui uma janela periódica. E, por exemplo, temos aqui para diferentes valores do parâmetro, temos aqui um ciclo de período 3 e depois temos outros ciclos de outras periodicidades, porque temos mais bifurcações aqui mais adiante. Mas para um determinado valor do parâmetro, por exemplo, para este valor do parâmetro, identificamos o ciclo contando o número de ramos. Ora, temos 1, 2, 3 ramos, temos um ciclo de período de 3 como atrator dinâmico. Esta é a dinâmica assintótica, ou seja, o diagrama de bifurcações dá-nos a dinâmica assintótica do sistema. Portanto, como é que nós o simulamos? Nós, basicamente, simulamos a trajetória, obtemos esses para diferentes valores do parâmetro. Para cada valor do parâmetro guardamos qual é a trajetória, mas deitando fora por exemplo, 100 observações ou 1000 observações para transientes, para eliminar a dinâmica transiente, para ficarmos com a dinâmica assintótica. Ficando com a dinâmica assintótica, guardamos essa dinâmica assintótica para diferentes valores do parâmetro. E então, por exemplo, podemos fazer uma simulação com 1000 passos já da dinâmica assintótica. E para cada valor do parâmetro, nós temos os resultados desses 1000 passos. Ora, os resultados desses 1000 passos, quando é ponto fixo, vamos ter 1000 valores do mesmo, 1000 vezes o mesmo valor. Se nós tivermos um ciclo de período 2, vamos ter esse ciclo repetido várias vezes. Se tivermos caos, vamos ter a sequência vai ser aleatória. E é isso que é representado nos diagramas de bifurcações. Portanto, os diagramas de bifurcações são uma das ferramentas centrais para determinar para encontrar dinâmicas caóticas em mapas não lineares. Portanto, basicamente, como é que se começa? Começamos por olhar para o sistema, vemos quais é que são as principais equações dinâmicas, as principais relações entre as variáveis, feedback positivo, feedback negativo, e desenhamos um sistema de equações para o problema. Tendo o sistema de equações desenhado, simulamos-lo em computador, para identificar, e uma das simulações centrais é o do diagrama de bifurcações para identificar se existe caos e para que valores dos parâmetros é que existe caos. Portanto, e a partir daí nós podemos, identificando inclusive as janelas periódicas por aí adiante, a partir daí podemos simular, selecionar um valor do parâmetro onde temos caos e investigar o perfil do caos que surge aí, porque o caos pode ter diferentes atratores dinâmicos e se dependendo com duas variáveis dinâmicas começamos a ver os atratores do caos que têm uma estrutura dita fractal, porque é invariante a múltiplas escalas e é uma estrutura complexa, depois iremos ver esses atratores dinâmicos mais adiante, isto no caos dissipativo, portanto, mas também podemos fazer um estudo analítico. O estudo analítico basicamente permite-nos, na verdade grande parte do caos é simulado, e isso foi uma das novidades, ou seja, os departamentos de matemática que consideravam que era demasiado próximo de uma física e de uma necessidade de experimentação em computador, enquanto que os departamentos de física consideravam que tinha demasiada matemática. Essa foi uma das questões que foi colocada ao nível da teoria do caos, e que está documentada em diferentes livros em torno da história do desenvolvimento da teoria do caos. Portanto, a teoria do caos é um dos ramos da matemática que estuda este comportamento complexo em sistemas não lineares, os sistemas, e que se situa dentro de um ramo mais alargado que é a dinâmica não linear, a dinâmica, tanto que se diz Chaos and Nonlinear Dynamics, caos e dinâmica não linear, e é dentro da dinâmica não linear que surge este comportamento, esta dinâmica que é
a dinâmica de caos. Agora, a teoria do caos tem aplicações a diferentes sistemas, inclusive é na modelação da turbulência, e identifica-se em diferentes padrões na natureza, e é eficaz a esse nível, e inclusive ao nível da inteligência artificial nas redes neurais artificiais. Então temos a teoria do caos é bastante importante em termos, enquanto ferramenta de modelação, inclusive é de sistemas complexos, e quando trabalhamos com o caos em rede, a teoria em termos de desenvolvimento, ela expandiu-se principalmente na sequência da existência de ferramentas informáticas que permitem simular. Portanto, há uma componente fortemente experimental e computacional na teoria do caos, em que nós, para investigarmos o comportamento do sistema, essencialmente nós temos de o simular em computador e fazer experimentação com o sistema simulado, portanto, com a nossa simulação. Portanto, há aqui uma componente fortissimamente experimental e também estatística em termos de análise deste tipo de sistemas. Portanto, utilizando equações não lineares, simulando-as em computador e vendo o tipo de comportamentos que surgem. Agora, há dimensões analíticas aqui bastante relevantes também, nomeadamente para a questão da modelação evolucionária e dos jogos evolucionários, e estes webinars também estão ligados à questão da teoria de jogos evolucionária, e que é a questão da estabilidade dos equilíbrios evolucionários estáveis, e os modelos caóticos, os modelos que também geram caos, também são modelos que permitem modelar dinâmicas evolucionárias, e aí a questão do estudo da estabilidade dos pontos fixos, que também falámos na sessão anterior, é fundamental. Isso será retomado no próximo webinar, ao nível do estudo da estabilidade dos pontos fixos para o nosso para o mapa logístico. E essa análise, essa componente analítica vai nos permitir aprofundar em muito esta ferramenta central, que é o diagrama de bifurcações. Portanto, a partir da análise de estabilidade dos pontos fixos, nós vamos conseguir identificar muitas das estruturas que estão aqui presentes no diagrama de bifurcações, e vai ser interessante para vermos essa dimensão em que, para já, o zero, neste caso, é o ponto fixo dinamicamente estável, ou seja, o equilíbrio evolucionário estável é zero. O equilíbrio evolucionário estável aqui passa a ser outro, e é o outro ponto fixo, mas há aqui um momento em que ambos os pontos fixos se tornam, existem dois pontos fixos neste mapa, e ambos os pontos fixos se tornam instáveis, e aqui entram os ciclos como atratores dinâmicos. Os atratores dinâmicos são estáveis, dinamicamente estáveis. Agora há aqui uma questão que se coloca: um atrator caótico é estável no sentido em que é um invariante dinâmico, ou seja, a dinâmica não sai do caos, não se torna de repente regular, assumindo que o parâmetro é fixo, o parâmetro está fixo numa região de caos, o sistema não sai dessa dinâmica de caos. Agora há aqui uma questão que se coloca: embora ele não saia dessa dinâmica de caos, mas as órbitas são dinamicamente instáveis. Agora, o atrator é estável. Estável no sentido de ser um invariante dinâmico. A dinâmica nunca sai desse atrator. É a tal questão de ser uma dinâmica aperiódica limitada. Ela está numa região confinada do espaço de fases. E ela permanece nessa região confinada do espaço de fases. Portanto, não sai do atrator. Não saindo do atrator, no entanto, as órbitas são dinamicamente instáveis. Porquê? Porque há a dependência sensível das condições iniciais. Ou seja, há uma divergência exponencial de órbitas que começam numa vizinhança infinitesimalmente próxima. Por mais pequena que seja a vizinhança, as órbitas irão divergir ao longo do tempo e vão visitar regiões diferentes do atrator ao longo do tempo. No entanto, elas vão se encontrar muitas vezes, e aí é a estrutura de recorrências, mas quando se encontram vão voltar a divergir. E isto é a base desta dinâmica caótica. Portanto, por hoje ficamos. E na próxima sessão vamos para a análise de estabilidade dos pontos fixos e a conexão com a dinâmica com o diagrama de bifurcações.